Discussões Conservadoras, um programa do Círculo Conservador Português, apresentado por Pedro Augusto Martins. Então vamos para o segundo princípio, que eu tinha traduzido como a adesão ao costume, à convenção e à continuidade. Exatamente, sim, no fundo é a relevância, como diz, a relevância do costume, da tradição, do hábito, das convenções e da continuidade. Tudo isto palavras que hoje em dia, vá lá, nas sociedades que se querem, que se dizem progressistas, parece que têm sempre um revestimento de uma coisa bolorenta, não é? Isso é uma coisa, uma tradição, um hábito, coisas desprezíveis. Ora, para o conservador, esta é a base. E a base é fundamental, porque sem base não há nada. Isto significa principalmente o quê? Que nada começa do zero, não é? Esta ideia de começar do zero, de começar do novo, são mitos completamente insubsistentes. Porquê? Ainda há dias estava a ler uma coisa muito curiosa sobre insetos. Há insetos, que a vida desses insetos é 24 horas. E o autor dizia, até o Leopardi, dizia, estes insetos que duram 24 horas, chegam ao fim da sua vida cheios de filhos e de netos, há alguns que só duram meia hora, o que é que será a meia hora na vida de um inseto destes, ou metade do dia? Ou seja, primeiro, não duramos, embora a nossa duração também é muito limitada. Mas aqui até neste ponto, para além da brevidade das coisas e se começamos sempre de novo, se tudo é tão breve que se começa de novo e nada tem relevância, não é? Isto de facto é tal noite sombria do caos e do tumulto e ninguém se entende, não é? Vivemos aterrados ou loucos, que é o único modo de enfrentar o desespero pesado das coisas. E nesse sentido, a tradição, tudo isso tem um peso importante, que é uma espécie de um farol, é uma espécie de uma luz. Mas mais, nós ao contrário desses insetos, pegando nos exemplos desses insetos, nós temos consciência, temos memória e inteligência, que são faculdades humanas fundamentais. Ora, estas faculdades, onde é que vão buscar muito, vá lá, do seu conteúdo? Precisamente ao passado e à história, não é? Que serve também como o quê? Como um reservatório fundamental do nosso saber. Eu não posso, todos os dias, ao sair de casa, quando volto, esquecer-me do caminho da minha casa, não é? Toda essa marca, toda essa impressão que está da nossa história, isso significa um património imenso que nós temos que aproveitar. Desprezá-lo ou considerá-lo mal, e isso apela sempre um bocadinho também para a tua experiência profissional. Alguém que cresce querendo negar tudo, o seu passado, ou desprezando totalmente as suas raízes, os seus pais, não sei o quê, é uma pessoa que muito dificilmente terá um caminho mais ou menos, pelo menos feliz, não é? Para não dizer outros nomes. Portanto, estes aspectos são muito importantes. E aqui, ou seja, é como se o saber é fundamental para a vida de um ser consciente e de um ser inteligente. O contrário do saber é a ignorância, a má ignorância. E o saber, onde é que se vai buscar o saber? Vai-se buscar a algum lado, e é precisamente nestas instâncias, não é? Da tradição, do hábito, do costume, que também permitem essa continuidade, não é? E estes princípios podem ir de coisas tão básicas como, por exemplo, a ideia que vivemos melhor em paz do que em guerra. Isto é algo que se aprende também através do hábito, da tradição, da herança desse legado. Se não me explicarem isso, eu vou aprender por mim, se calhar, mas posso evitar uma série de situações. Saber que a solidariedade é preferível à ganância, que o belo é preferível ao feio. Ou seja, não são apenas, também são, mas não são apenas etapas adaptativas do nosso desenvolvimento, não é? São também o quê? Resultam também de lições que são recolhidas quê? No passado e na história. A educação, não vamos aqui falar da educação, mas a educação teria muito a ganhar, não é? Se utilizasse esse saber colhido na história, não só para o conhecimento, vá lá, meramente cursivo da nossa história, mas até como lições éticas, não é? Como lições de saber, como lições de coexistência com o outro. E isso é fundamental. Ora, o que nós temos hoje, e que demonstra essa necessidade, se calhar, cada vez maior de uma determinada visão conservadora do século XXI, não é?
é? Não é uma visão bolorenta do mundo e da vida, como é associado por ignorância e até intencionalmente. O que nós temos hoje é que vivemos principalmente no quê? Num tempo que é de desconstrução, não é? No fundo, tudo se deve desconstruir, tudo deve ser destruído, e essa destruição tem valor e é fortemente aplaudida. E estamos sempre aqui a voltar aos mesmos temas, que isso significa o quê? Que estamos a transformar o mundo fica completamente terraplanado, é um deserto, não tem nada, ou então uma grande superfície comercial, onde nada, não temos nenhum referencial. Não é? Absolutamente nenhum referencial. E tudo deve ser começado de novo, sempre, não é? A novidade é que é o grande fascínio, não é? O que importa é uma nova ordem, a antiga é para destruir. Por exemplo, o caso da ideia de família, que dará uma boa conversa, tem a ver com essa ideia, não é? Porque é que é importante destruir uma determinada ideia de família? Porquê? Não é? Essa é uma ideia que existe desde milhares de anos, não é? E essa nova ordem, temos visto também que essa nova ordem apresenta-se muitas vezes como desordem e como desorientação, uma espécie de um frenesim, não é? Um frenesim, uma compulsividade permanente, não é? De nós, uma espécie de homens-deuses, em que nós acreditamos que eu quero, posso e faço, não é? Sem qualquer noção dos fins ou das consequências, não é? Uma espécie de crianças entregues à sua própria liberdade, a quem nada deve ser negado, onde não há autoridade, porque a autoridade é negativa, e no fundo a gente não... Estamos ainda para ver que tipo de seres é que... Do resultado que isto... É que o resultado... E deixa-me só dizer-te uma coisa. Sempre que... Isto é um tema sempre presente, que é... Quando nós falamos, ou dizer, o passado, a continuidade, a tradição... Mas a tradição e o passado... Por exemplo, o Estado de Direito, a igual dignidade de direitos, a democracia, o amor ao conhecimento, a questão da ciência, do direito, são heranças, não foram descobertas por o homem do século XXI. Os nossos melhores valores e as nossas melhores práticas foram herdadas, nós não as descobrimos nada, não descobrimos nada nesse sentido, não é? Portanto, aqui o passado, o dar continuidade, é honrar precisamente o melhor que se fez, não é? As melhores ações, práticas, pessoas, e isso tem um profundo sentido existencial. E é esse o sentido da continuidade. Já a seguir, não percam o próximo episódio deste conjunto de entrevistas dedicadas aos 10 princípios conservadores de Russell Kirk. Subscrevam o nosso canal, gostem do nosso vídeo e até já! Soluções Conservadoras, um programa do Círculo Conservador Português, apresentado por Pedro Augusto Martins.